Olá, seja muito bem-vindo a mais uma abertura semanal do mercado brasileiro. Segunda-feira, dia 30 de janeiro. E hoje vamos abordar os ativos que tiveram mais liquidez na movimentação da última semana. E, atendendo a pedidos, colocaremos também aqui o caso das Americanas, um caso icônico, comentamos já sobre ele na semana passada. E agora vamos analisar o gráfico de uma maneira que a gente possa interpretar o que a gente faz quando acontece um desastre desse. Né? É um case interessante, de fato. Eu não tinha tido essa percepção e agradeço por terem me cobrado, por assim dizer, essa avaliação, né? Porque de fato é um case interessante. Eu tinha deixado ele de lado porque eu não investiria nele, mas é interessante mostrar aqui como que se comporta um gráfico nesse caso e que tipo de insights que a gente pode tirar para eventual movimentação nesse ativo, se necessário. Ok? Vamos lá? Mudando aqui então para a nossa tela gráfica. E começando, como sempre, no índice Bovespa. A gente viu aí que semana passada tinha tido uma alta, apesar do desastre na semana anterior lá das Americanas. Tinha tido uma correção até a linha base da mandíbula do crocodilo. Tinha sustentado aqui. E depois foi em alta e deu uma paradinha, uma nova correção aqui, com uma paradinha nos lábios do crocodilo. Ou seja, aparentava uma continuidade do movimento de alta. Quando a gente olhava o indicador, a gente percebia que ele já estava querendo dar uma aceleraçãozinha, mas ainda isso não era visível na semana passada. O que aconteceu foi no primeiro candle da segunda-feira, aliás, da semana retrasada. O que aconteceu foi no primeiro candle da segunda-feira da semana passada. Aqui ele ainda estava na curva avermelhada, ou seja, tendência geral, macro, de queda, porém ele estava dando indícios de que ele estava querendo subir. Olha só, novamente ele estava aqui, encontrou suporte no lábio do crocodilo, encontrou suporte no dente do crocodilo. Quando ele encontra suporte no dente do crocodilo e não ultrapassa, geralmente vem um movimento de alta. Quando a gente olhava o indicador, olha só, já acelerando, aceleração positiva, e começando a corrigir aqui, quase virando para positivo. Ou seja, movimento de alta. Então isso se confirmou. Na quarta-feira houve um sobe e desce, subiu, desceu, certo? E depois aí no dia 25, foi quinta-feira, né? Aqui a gente tem quarta-feira ainda. Ele corrigiu no final da terça, ele subiu no final da terça, corrigiu na quarta e aí deu uma ascensão significativa na quarta-feira. E aí depois parou lá no alto. Ficou lateralizado lá no alto. Na sexta-feira deu uma correção mais forte e continuou. A correção não rompeu ainda essa baixa, mas já está aqui, rompeu essa linha de tendência de baixa, de tendência de alta, rompeu, deu uma ruptura nela aqui, mas ainda não perdeu o crocodilo, ainda não chegou, ultrapassou, venceu a linha base da mandíbula do crocodilo. Está navegando na zona de valor com uma leve saída aqui. Mas a gente percebe, olha só, que na última semana o índice ficou sempre na zona de valor com leves fugidas aqui. Na semana anterior já teve um movimento mais expressivo. Que foi quando aconteceu Americanas, por aqui. Dia 12 de janeiro, se eu não estou enganado. O que a gente vê aqui olha só, uma correção forte. Realmente foi uma correção forte na sexta-feira. Certo? Quinta-feira aqui. Sexta-feira já. São 3 candles de sexta. Eu estou com 3 candles aqui por dia, estou me confundindo. Na manhã de sexta-feira houve uma correção forte. E virou o indicador aqui. Mas já deu uma quebrada na curva de aceleração, na linha de aceleração. O caso aqui é de aceleração negativa, aceleração para baixo. Certo? Mas ainda está bem expressivo. A linha de sinal está quase indo para o negativo. Não deu tempo ainda. Mas aqui já parece que deu uma paradinha. O último candle do dia, ele já não venceu a mínima do candle anterior. Ou seja, pode ser uma desaceleração por ser sexta-feira. Sexta-feira à tarde dá uma desaceleração. Lembrando que teve um feriado americano aqui no meio também, ou seja, só pode ter contribuído, mas ainda não virou para baixa. Ainda não virou de fato para baixo. Os candles já estão numa tendência vermelha, tendência de baixa, mas o crocodilo neste tempo gráfico ainda está em alta. Então, perspectiva para essa semana, me parece que será mais uma lateralização. Pode haver um bate-volta aí na zona de valor, mas está mais para uma lateralização do que qualquer outra coisa. Dá para ganhar dinheiro, mas com muito cuidado.
Dólar veio de um movimento de queda expressivo, uma forte entrada de capital estrangeiro no Brasil e lateralidade. Uma lateralidade aqui, apesar de ter um bate-volta significativo, lateralidade, muito tempo na zona de valor, ou seja, não mostra que não há uma discrepância tão grande na semana retrasada, e na semana anterior ele teve uma saidinha, uma fugidinha da área de valor, mas já voltou para a área de valor novamente, fechou dentro da área de valor. Crocodilo mostrando baixa, indicador mostrando correção, alta, subindo aqui, mas ainda na zona negativa, isso está indicando correção. Ele está corrigindo aqui, de fato. Minha opinião, esse dólar pode vir aqui até os dentes do crocodilo. Eu acho que ele vai ter dificuldade de passar dos dentes. Pode passar um pouco? Pode. Dificilmente ele consegue vencer, entrar muito no barranco do outro lado, né, posterior. E deve corrigir novamente, deve cair mais um pouco. Eu não acredito que o dólar vai ficar em queda muito tempo. Ele teve aí uma expressão significativa no começo, na primeira quinzena aí do mês, mas lateralizou. Minha opinião é que logo ele vai começar a subir. Então, se você tem dólares para colocar, se você tem reais para colocar em dólar, né, fora do país, aliás, eu estou devendo um vídeo sobre investimento, né, no exterior, né, onde colocar e tudo mais, como fazer, qual a simplicidade disso, é muito simples, mas enfim, preciso gravar esse vídeo para vocês, estou devendo ele desde que eu parei no ano passado, vou fazer, tá? E aqui está uma correção, mostra no momento uma lateralidade para queda, mas estruturalmente, na minha opinião, o dólar não aguenta ficar tão baixo. Então eu sou comprador em dólar, sempre, né? Normalmente sou comprador em dólar. Eu diria que está num bom momento para comprar. Se ele cair mais, melhor ainda. Para comprar. Certo? Atuar vendido só para pegar movimentos curtos no mesmo dia. Eu não ficaria, eu não dormiria vendido no dólar. Ok? Então, acompanhe. Eu acho que ele está então numa correção, deve voltar a cair, mas isso não dura muito. Tá? Estruturalmente falando, não é o que o gráfico está mostrando. O gráfico mostra essa possibilidade de queda, mas estruturalmente eu acredito que logo o dólar vai voltar para alta. Ele não se sustenta dentro da política econômica que está se desenhando, ele não se sustenta muito tempo. Dependendo do resultado da eleição no Congresso Brasileiro semana que vem, né, dia 1º, nessa semana que está começando, daqui a 2 dias, pode dar uma mexida aí, mas é uma mexida não muito expressiva. Fiquem atentos na quarta-feira, a eleição no Congresso tende a chacoalhar o mercado, dependendo dos resultados. Tá? Mas para mim já está mais ou menos desenhado o que vai acontecer, então não vai surpreender, eu acho que já está precificado ou vai ser precificado no começo da semana e acabou. Bitcoin, na verdade criptoativos, Bitcoin, Ethereum, a cesta deles, a gente usa o ETF Hash, né? Ele tem passado por uma correção bem interessante, essa semana ficou lateralizado, voltou para a zona de valor, mas já encontrando suporte e com boa possibilidade de subida. O indicador mostra lateralização também, com ligeira possibilidade de alta. E aqui também ligeira possibilidade de alta, deve romper de novo o pântano aqui. Está começando a se desenhar um barranco, né? Fica um pouquinho mais difícil de romper, mas ainda tem força para romper se começar a semana bem. Para mim isso daqui é suporte, ó, os respingos começaram a molhar a boca do crocodilo, já estão saindo de novo. Né? Testou um pouquinho aqui próximo da linha dos dentes. Não vai cair, não parece que vai cair mais. Apesar de ser do mercado de criptomoedas não ter muito fundamento econômico, mas ele está mostrando que deve encarar mais um movimento de alta aí, em breve. Pode ficar mais um pouco lateralizado, que é o que ele está no momento, mas logo ele deve encarar um movimento de alta. Milho, caindo pra caramba, né? Ó, fez uma reta na semana passada e continua reta nessa semana. Só queda. Não é um momento para entrar nem vendido, na minha opinião. E se ele tiver outro movimento de queda assim? Pois é complicado, ele está no limite do movimento aqui. Ó. Então, no mínimo que se deveria esperar para entrar vendido, ele voltar para o respingo. Né? Voltar para fazer uma correçãozinha aqui, como aconteceu aqui. Ó. Aconteceu aqui, vários pontos. Se ele corrigir um pouco mais, melhor ainda. Mas movimento de queda vertical e quase vertical, maneira de dizer, né? Não é vertical, obviamente, mas é queda. Tá? Qualquer movimentozinho que ele faça de alta aí, é observar bem na hora que ele perder
exaurir, vende. Nada de comprar aqui. Não seja louco. Vale. Vale tem subido. Teve uma alta expressiva essa semana. Passou da segunda volatilidade. Foi lá em cima, deu uma corrigida forte na sexta-feira. Na minha opinião, essa correção aqui já está encontrando suporte, já está agarrando aqui. Pode cair mais um pouquinho? Pode. Olha o indicador. Está mostrando ainda queda, né, forte. Não deu uma pequena quebrada só aqui na aceleração negativa, mas ainda negativo. Tá? Então pode corrigir mais, sim. Pode chegar na linha base vermelha aqui, a mandíbula do crocodilo, que vai coincidir mais ou menos com o barranco do lado oposto do pântano. Ou seja, ele estando agora mais ou menos no meio da zona de valor, ele pode sim chegar aqui, mas vai voltar a subir. Minha opinião é essa. Vale é um ativo que vai continuar aí subindo. Ok? Muito bem. Petrobras. Essa daqui é complicada. Né? Complicada porque é uma empresa de capital misto que rotineiramente sofre muita interferência dos posicionamentos do governo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para investir em Petrobras. Essa semana saiu a nomeação do presidente, nomeação desastrosa, na minha opinião. Né? O conselho de administração referendou o nome do presidente. Né? Sei, acho que nunca, eu até vou pesquisar, acho que nunca recusaram algum, né? E assim, um péssimo nome para a presidência da Petrobras e aprovado rapidamente no conselho de administração. Um desastre na certa. De qualquer maneira, graficamente falando, movimento de inversão do crocodilo, o ativo quase na ruptura do barranco inferior, né, saindo da zona de valor, portanto, o Maximus indicando uma virada, né, ou seja, possibilidade de correção, já está acelerando alguns candles, aqui virou, está cinza, ainda não tem movimento real, mas se ele virar magenta aqui, no começo da semana, na segunda-feira, é possível que ele tenha uma correção. Mas eu aposto mais uma lateralidade. Tá? Ou seja, uma correção tímida, bem tímida. Certo? E eu acredito que ele vai continuar caindo. Não vejo possibilidade neste momento, nem gráfica, nem contextual, para que Petrobras tenha um movimento de alta expressivo. Se tiver, vai ser uma correção para o limite da área de valor, do pântano, e voltar a cair. Eu, provavelmente, se esse movimento tiver algum movimento mais contundente que vá até o topo da área de valor, eu vou entrar vendido. Certo? Por que você não está comprado aqui para poder, de repente, pegar esse movimento de alta? Porque eu não confio nele. Qualquer coisa pode derrubar esse movimento. Então, cuidado. Petrobras está num governo que deve explorá-la de maneira inadequada, como fez da outra vez. Né? Quase quebrou a empresa. Não quebra porque é uma empresa muito grande. Tem que fazer muita estripulia para quebrar uma empresa dessa. Mas deixou ela numa situação muito ruim. Colocou um presidente, na minha opinião, inadequado. Espero estar errado, porque pelo bem da empresa, pelo bem do nosso país, eu espero estar errado. Mas a visão que eu tenho agora é que é uma má indicação. E me surpreende a rapidez na aprovação do Conselho de Administração. Ou seja, o que vai acontecer depois disso? Quais nomeações vão acontecer, né, de diretorias, etc. Será que vai ser, de novo, loteado, né, uma empresa loteada para esquemas de corrupção, como aconteceu na Lava Jato? Não sei. Mas eu conto com essa hipótese. Então, para mim, hoje, Petrobras não é uma empresa para se investir. É uma empresa só para especular. Ganhar dinheiro, cair fora. Ganhar dinheiro rápido. Certo? É triste ver isso, porque eu não gosto desse tipo de situação. Mas é o que você tem para hoje. Tá? Magalu, ela deu uma reagida expressiva, né, no caso Americanas, que a gente vai ver daqui a pouco. Ficou um pouco estável semana retrasada, desculpa, porque depois de uma alta expressiva é natural que venha uma lateralidade, né, é algo esperado. Mas olha, uma lateralidade acima do meio da área de valor, acima da linha dos dentes do crocodilo. Certo? E aí tudo indicava que ela ia continuar subindo. Né? Olha só que bonito o Maximus todo do lado positivo, com um candlezinho aqui no lado negativo. Tudo do lado positivo. Ele volta, chega perto do zero e sobe. Volta, chega perto do zero e sobe. Aqui já está subindo de novo. Ó. Essa semana que passou, uma boa fugida
da área de valor, ou seja, um movimento bacana para se pegar. Chegou na segunda volatilidade, olha só, os dojis começaram a mostrar que o movimento tinha exaurido. O último doji aqui, ó, foi lá quase na última volatilidade, da terceira, né? Não conseguiu passar, como a gente sempre fala, né? É óbvio. Normalmente o preço só sai da terceira volatilidade em gap, né, e corrige rapidinho. Não passa dessa linha, né, no movimento normal. E aí, caindo de novo. Agora, olhem que interessante. Todo o movimento em vermelho, com exceção desse candle aqui. Ou seja, a gente tem uma macro tendência de queda atuando. Tá? Vamos colocar no semanal? Olha a macro tendência de queda aqui. Vamos ver como é que está no diário. O diário já virou. Está todo verdinho. Mas no semanal ele ainda está numa lateralidade, obviamente, né? Dá para ver que é uma lateralidade, mas uma lateralidade em queda. Ou seja, o ativo ainda não virou. Ainda é arriscado entrar comprado. Ah, dá para entrar? Dá para entrar. Mas esse movimento aqui é um movimento ainda duvidoso. Como eu falo, o elemento fractal, né, o comportamento fractal do mercado, que é essa superposição de movimentos que acontecem ao mesmo tempo, é importantíssimo de se entender. Tá? Isso é uma das bases do nosso sistema na American Trading. Se não entender isso, ferrou. E os nossos indicadores são todos feitos para funcionarem de acordo. Tanto que ele está mostrando aqui o negócio está subindo, mas ele está mostrando vermelho. Está mostrando que a tendência maior é de queda, apesar de ele estar subindo. Agora, a gente viu no diário que ele está subindo no diário. Ainda não virou no semanal, mas está numa horizontalização forte. Ou seja, é um movimento que está virando. Ainda não virou totalmente, mas ainda está virando. Certo? Para quem mexe com day trading, isso é importantíssimo. Qualquer movimento mais forte, ele deve vir a favor da tendência majoritária. E qualquer movimento contrário que venha não toma muita força. Ele tem uma força que se exaure rapidamente. Certo? Bom, concluindo então, ele deu uma corrigida, encontrou mais o suporte, ainda está subindo. O indicador aqui parece que está virando para alta. Então ele deve continuar no movimento de ascensão, de subida. Certo? Lembrando que serão movimentos que sobe e desce. Então aqui, por exemplo, eu já não compraria nesse ponto. Poderia comprar aqui, ou quando ele toca a linha dos dentes. Certo? Com um stop bem ajustado, porque o movimento pode virar para queda de uma hora para outra, a tendência majoritária ainda é de queda. Né? Então, quando você compra contra a tendência majoritária, você tem que tomar mais cuidado com a gestão de risco. Porque pode virar. Você está vendo aqui um movimento bonito de alta, mas ele pode não durar e virar de uma vez. Não acredito que isso vai acontecer aqui. Está parecendo que realmente Magalu está virando para alta. Mas ainda não virou. Cuidado. Ok? Itube. Itaú Bradesco. Itaú Bradesco. Que besteira que eu falei. Itaú Unibanco. Queda. Né? Movimento de queda. Movimento de queda. Parece que ele está chegando no suporte. Está chegando na segunda volatilidade. Então, me parece, eu acreditaria nessa semana que ele vai fazer uma correção. Possivelmente até o lábio do crocodilo. Talvez até os dentes do crocodilo. Dificilmente, na minha visão, passa disso e vai continuar quieto. Ah, pode vir bater no respingo e voltar a cair? Pode. Pode. Aqui não tem nenhum barranquinho aqui ainda, tá no lodo aqui, fininho. Né? Aqui tem um barranco maior, esse barranco tende a se espessar. Minha opinião é movimento de queda continuado. Tá? Com ligeiras correções. Para mim é isso que vai acontecer com o Itaú neste momento. Ambev, lateralizado. Tá lá no meio do pântano. Crocodilo com a boca fechada. O indicador mostrando queda. Crocodilo de boca fechada. Ele deve corrigir mais um pouco. Talvez chegar aqui no limite inferior do pântano e voltar a subir. Mas ele deve se permanecer na zona de valor. Não há nenhum indício de que ele possa romper para fora da zona de valor, para fora do pântano. Ok? Banco do Brasil. Lateralidade. Vamos olhar lá que a gente fez na outra, no diário. Subindo. Mas corrigindo. Segurando, dando correção.
No semanal, olha, começou a querer virar para alta, mas numa lateralidade bem definida, lateral, lateral. Não rompeu esse topo ainda. Está lateralizado. No semanal está lateralizado, no diário ele está fazendo um movimento que também não rompeu lá, como a gente tinha falado, e aqui ele está lateralizado. O que dá para fazer num ativo como esse? Corrigindo, caindo aqui no índice. Minha opinião, ele tem boas chances de segurar no dente do crocodilo, mas não é difícil ele cair até a mandíbula, ou até o limite aqui com o barranco, e voltar a subir. Eu acredito que é lateralização para alta, mas com uma correção que pode ser mais ou menos significativa. Ok? Isso que eu posso ver hoje para o Banco do Brasil. Lembrando que o Banco do Brasil pode ter interferência, alguma ação do governo, e aí é qualquer governo, então pode ter uma ação do governo que desestimule ou estimule o mercado, e aí ele tem um movimento mais expressivo. Sempre cuidado com isso. Bolsa de Valores, B3, lateralizado já há algumas semanas, navegando dentro da área de valor e a área de valor se afinando. Minha opinião, está batendo aqui no seu limite, deve cair mais um pouquinho ou lateralizar um pouquinho e vai subir de novo. E vai ficar nesse bate-volta aqui. Não está muito interessante não, crocodilo, boca totalmente fechada. Não é um ativo interessante para se mexer, para se operar nessa semana. Usiminas, esse daqui eu coloquei nessa semana agora, porque ele teve um agito bem grande em termos de liquidez, em termos de negociação. Então parece que tem algo acontecendo aí nas siderúrgicas. Semana anterior ele teve um movimento de alta, essa semana ficou lateralizado, mas teve bastante liquidez. Então, vamos ficar esperto. O que pode acontecer? Ora, o crocodilo, olha só, os dentes estão fechando com a mandíbula e o lábio está abrindo. Né? Os respingos estão começando a dar uma fechadinha aqui, mas pode ser nada. A tendência majoritária, queda, mas está lateralizado. O Maximus está lateralizado, com aceleração negativa. Ou seja, por enquanto não tem nada para se fazer de verdadeiro. Mercado lateralizado no meio, quase aqui, um pouquinho para cima da zona de valor. Fica atento, tá? O que eu percebi? Teve muita negociação essa semana. Olha esse dia aqui, ó. Isso aqui foi na quarta-feira, dia 24. Foi terça-feira, né? Terça-feira. Teve muita negociação aqui. Bem acima, olha o volume, bem acima do normal. E foi de queda. Foi de queda. Então fica atento. Parece que está acontecendo alguma coisa na área siderúrgica. Não foi só os Minas, CSN aconteceu, Gerdau aconteceu. Fica atento. Alguma coisa está acontecendo. Eu vou deixar o ativo aqui para a gente acompanhar. Tá? Escolhi os Minas porque me pareceu o mais interessante. Localiza. Localiza estava na semana passada, ele teve muita negociação, mas essa semana, apesar do movimento de alta com tendência de queda majoritária, ele está dando uma paradinha aqui, não teve um volume tão expressivo quanto na semana anterior. Minha opinião é que provavelmente na semana que vem eu vou tirar esse ativo. Tá? É um ativo bom, é um ativo para se investir, né? Mas não parece que está aquele movimento da semana anterior que estava interessante em termos de liquidez. Não se repetiu essa semana. Se eu ver que na semana que vem não tem nada expressivo, eu tiro. Tá? E, finalmente, Americanas. Olha o tamanho da encrenca. Dia 12, né? Ela saiu de um valor na faixa de R$12 e foi parar num valor na faixa de R$2,80, R$2,90. Quando acontece uma quebra dessa, tão expressiva, né, cerca de 70% do valor foi comido aí nesse gap, nesse salto, o gráfico bagunçou tudo. Qualquer coisa que vem agora desse ponto aqui para frente é outra coisa, só que ele carrega o passado. Certo? Então, se eu tenho um gap dessa magnitude aqui, e ele não vai fechar, não tão rápido, depende de muita coisa, certo? Isso daqui é para pelo menos 2, 3 anos de
de distância para esse valor aqui, né, para frente agora. A não ser que aconteça uma reviravolta muito inesperada, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando isso acontece é mudar o tempo gráfico. Eu estava trabalhando com um gráfico de 4 horas que me dão 3 candles por dia, certo? Aliás, 2 candles por dia, né? Esse daqui começando às 8, esse daqui começando ao meio-dia. E aí, 3 candles por dia, isso mesmo. Ficando meio... Quando eu passo para 1 hora, lateralizado, mas ainda ó, tem o efeito desse gap aqui no gráfico. Passar para meia hora. Opa, já melhorou. Ele está começando aqui no dia 18, já são alguns dias depois. Ele mostra ainda uma continuidade do movimento de queda, né? Continuou a queda depois do salto para baixo. E agora ele começa uma pequena correção para cima. Vou colocar ainda mais 15 minutos e vou dar uma reduzida no zoom. Aqui ó, houve o gap. É um segundo gap. Já dá para perceber coisa que a gente não tinha visto antes. E foi no dia 19. Certo? Vamos voltar. Olha só. O comportamento geral é autista. Tanto que ele fechou já em 1,18. Ele chegou a bater 50 centavos, se eu não estou enganado, né? Por aqui, ó. Por aqui ele estava batendo 81. Caiu um pouco mais do que isso, talvez. Olha aqui. Aqui, ó. Deu 64. Certo? Voltando. Ele está subindo. Está subindo. Se tivesse comprado lá 70 centavos, a 1,18 já teria tido um ganho significativo, né? Opa. Ele nem está colocando aqui para mim o... Eu estou fazendo errado. Daria 50% quase, 48%. Certo? Mas é um movimento curto. É um movimento muito curto. O que pode acontecer amanhã aqui? Sai uma notícia ruim, ele bum, cai de novo. Então, minha opinião, quando você tem um ativo desse tipo, se você está afim de comprar nas mínimas para esperar ele valorizar de novo, entenda que você está fazendo uma aposta, não é mais investimento. Por quê? Porque a visão da empresa hoje é muito ruim. Como que se tem 40 bilhões de problema numa empresa que vale 10, que agora está em recuperação judicial, que tinha um caixa de 800 milhões para circular suas mercadorias. Ela vai agora encontrar problema para comprar a prazo. Ela não pode honrar, né? Ela vai ter que começar a comprar à vista. Ela já não vai ter mais o acordo que ela tinha com os bancos de pagar os fornecedores com dívida bancária, que foi o que gerou esse buraco todo aí. Então é uma empresa que simplesmente amanhã, depois, pode quebrar. Vai ter um grande esforço para não deixar ela quebrar, óbvio que vai. Eu espero que ela não quebre. Mas hoje é uma empresa extremamente frágil. Então, se você quiser comprar nas mínimas, né, se você quiser comprar agora, entenda que o seu patrimônio pode cair pela metade ou mais, pode perder tudo. Se ele tiver uma nova queda e você quiser entrar, falar, agora caiu de novo, eu quero entrar, tudo bem, entre pensando e tendo a ciência de que é uma aposta e que você pode perder tudo. Então ponha só o que você pode perder sem te prejudicar. E de repente você pode ganhar. Se você tivesse comprado nas mínimas aqui, se você comprou nessas mínimas aqui, se ela voltar para o valor anterior, vamos supor que você ponha R$1.000 aqui, né? R$1.000. R$1.000 a 70 centavos, vamos falar esse preço, você conseguiria comprar vamos colocar 1.500 ações, tá? 1.500 ações. 1.500 ações vezes, se ela voltar para o preço anterior, antes de cair, era R$12. Vai dar 18 mil. 1.500 ações vezes 0,7 dá 1.000. Então você vai ter ganho cerca de 17 mil. Certo? Fora os custos. É um ganho bacana, né? Colocar 1.000 para sair com 18 mil, ganhar 17 mil, ótimo. Só que isso vai levar alguns anos. Se tudo der certo. Nem tudo, de repente, dá certo. Olha a Oi aí, o tempo que ficou recuperando. Certo? Então,
o que eu posso dizer para vocês, vou voltar aqui nessa tela, é: Americana hoje não é um ativo realmente para se entrar sem esta visão. Se você tinha ações da Americana, ela caiu, não vale mais nada. Ah, quero salvar o que sobrou, beleza, vende. Ah, vou esperar para ver o que dá, fica, ok. Agora, se você não tem, tenha muito cuidado para entrar, porque é uma entrada totalmente na visão de aposta. Ainda não há nenhum indício sólido que mostre que ela vai ter uma boa recuperação, que ela vai voltar a um estado comparável ao anterior. Já não era bom, né? Há algum tempo. Se a gente estivesse num país sério, algumas pessoas iriam presas nessa rodada aí. Que eu acho que dificilmente isso vai acontecer. Lamentavelmente. Porque a gente precisa de seriedade no mercado. E o que houve ali, na minha visão, foi uma terrível manipulação. A CVM abriu processos, ou a recuperação judicial vai correr, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a gente ainda vai ter muita surpresa, surpresa no sentido de coisas que aconteceram que a gente ainda não sabe, ou que a gente já desconfia. Mas o que mostra que, com uma auditoria do POT, da auditoria que fez os serviços da Americanas, que faz para diversas outras empresas, e que não viu isso, é grave. Se ela concordou com isso, é mais grave ainda. Então, será que está acontecendo esse tipo de operação em outras empresas? É complicado. Esse é um dos riscos do mercado acionário, né? E é um dos motivos que eu, pessoalmente, não costumo investir em ações. Por quê? Porque é arriscado. Eu prefiro fazer uma operação mais ativa, de pegar movimentos mais curtos, com um capital mais limitado, mas várias operações. Eu ganho muito mais dinheiro do que esperar o negócio, a ação valorizar, né? E corro menos risco. Às vezes a operação dá errado e eu perco, verdade. Mas eu mais ganho do que perco. Esse é o espírito da coisa. E é isso que eu quero dizer quando eu falo nos meus cursos de ser um investidor ativo, né, de um lado, e ser um trader ou operador do outro. O trader, para mim, é aquele que faz operações bem curtas para ganhar com o movimento do mercado. E o investidor ativo é aquele que faz movimentações mais longas, porém com uma perspectiva de sair em breve. Para mim é essa a visão que vale. Para fazer investimento, para mim, eu prefiro investir em coisas mais sólidas. Por exemplo, o mercado imobiliário é interessante, né? Os ativos, fundos imobiliários é um ativo interessante, porque ele tem um ativo físico lá, né? Também não pode só colocar em ativo de dívida, né? De papel. Mas quando você tem um ativo físico, ele não tem muito como reduzir, porque o imóvel é o valor dele, é o valor intrínseco que ele tem. Ele pode cair momentaneamente, mas ele, a não ser que exista uma quebra do valor imobiliário do mercado, como aconteceu em 2008, aí ele pode cair bastante. Mas aí ali já tinha indícios de que o mercado estava sobrevalorizado. Não era o momento de comprar quando ele estava sobrevalorizado, tem que comprar quando ele está num patamar subvalorizado, que é o que está acontecendo hoje no mercado brasileiro. Hoje é um bom momento para entrar em fundos imobiliários. Aí eu prefiro colocar em fundo imobiliário americano, né? Porque eu prefiro minha carteira dolarizada com as perspectivas que a gente tem para esse governo atual. O ministro da Fazenda é terrível, terrível. Eu não tenho a menor confiança de que ele vai fazer um bom trabalho. E eu acredito que o Brasil vai entrar num regime inflacionário brevemente. E aí eu prefiro estar com o meu capital dolarizado. Mesmo que a Bolsa de Valores brasileira esteja barata. Está barata? Tá. Economicamente, financeiramente, é um indício bom para comprar? É. Mas a gente tem um risco econômico de governo muito expressivo nesse momento. Então eu prefiro ficar de fora. Estou comprando tudo em dólar. E eu recomendo a qualquer um que me pergunte, faça o mesmo. Põe seu dinheiro lá fora, você se garante melhor. Ok? Bom, semana que vem voltaremos então para a nossa abertura semanal do mercado financeiro do Brasil, nas segundas-feiras. E lembre que no domingo sai o macroeconômico, dando uma visão geral para o mundo. E nesta quarta-feira agora, né, dia 1º de fevereiro, começa numa quarta-feira, mas é o nosso novo estilo, né, lançaremos a abertura mensal, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Tá? Não vai ser mais semanal. Na primeira quarta-feira de cada mês, a gente faz a abertura mensal do mercado brasileiro. Ok? Dia 1º, então, eu vejo vocês lá. Um abraço, até a próxima.